A Comissão Brasileira de Justiça e Paz, que é ligada à CNBB, emitiu uma nota, né, de apoio vergonhoso, diga-se de passagem, à presidente Dilma Rousseff, do deputado Eduardo Cunha ter entrado com um processo de impeachment. A própria CNBB depois, ela começou a se manifestar porque quando você vê um órgão católico, né, manifestando apoio a um governo corrupto, a um governo imoral, a um governo anticristão, a um governo que defende aborto, defende casamento gay, defende tudo aquilo que é contrário aos princípios da igreja, nós, ao contrário, assim, eu poderia dizer assim, muitos católicos podem estar tristes, né? Ou então tem gente aí, inclusive, defendendo a barra da CNBB, mas a gente tem que estar feliz por isso. Sabe por que nós temos que estar felizes? Porque nós estamos vendo um processo lento e gradual da esquerda católica. A teologia da libertação está se autodesmoralizando. Alguém tem dúvida disso? Olha, a Comissão de Justiça e Paz, que pertence à CNBB, publica uma nota dizendo que o impeachment pode ameaçar a estabilidade do país e blá blá blá, aquela coisa toda. Aí depois a CNBB lá do centro, mais ao centro, diz que a Comissão de Justiça e Paz, embora seja um organismo da CNBB, não representa o pensamento da CNBB. Mas mesmo assim você vê que a notinha é uma coisa assim meio meia boca, porque pegou muito mal para esses bispos e padres defenderem um governo que não é defendido por ninguém, só por gente corrupta, só por bandido. É só bandido que defende o PT. Ou é bandido ou é idiota. Ou é muito fanático na ideologia esquerdista, marxista, etc. Vocês acham que a CNBB tem credibilidade? Nós temos que agradecer. Porque eles estão se desmoralizando, eles estão cometendo suicídio político. Cedo ou tarde, o que vai acontecer? A CNBB vai ficar tão desmoralizada, mas tão desmoralizada, a esquerda católica vai ficar tão desmoralizada, que vai chegar um ponto que nós católicos vamos ter que aloprar com esse pessoal. Há um processo de desmoralização da teologia da libertação. Só que esse processo tem que ser tem que ser revelado, tem que rasgar a máscara e mostrar que, na verdade, certos bispos, certos cardeais e certos padres estão simplesmente nus. Não se pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus e a igreja, ou você serve a Dilma Rousseff. Ou você serve ao PT, ou você serve ao Foro de São Paulo, ou você serve ao MST, e aí os bispos e padres viram empregadinhas domésticas desses homens, né? Serviçais desses homens. Não tem escapatória. Ou a igreja vai ter que se decidir, tá? Ou então vai ser um processo de desmoralização cada vez maior. O problema não é a desmoralização desses caras. Para mim, eles já estão desmoralizados há muito tempo. O único mal é desmoralizar, ou pelo menos afetar aquelas pessoas que são a banda boa da igreja. São aquelas pessoas que realmente que acreditam na igreja, que amam a igreja católica, que amam a instituição instituída pelo nosso Senhor, né? E que, de alguma forma, estão sendo afetadas por essa banda podre. Por essa banda apóstata. Porque tem que ser dito, é apostasia. Ah, julgamento. Não é julgamento, é um fato. Se um cidadão vira comunista, ele é apóstata. Se um sujeito chega na tua igreja e começa a dizer que derrubar a Dilma Rousseff é golpismo, quer dizer, ele incorpora todo aquele discursinho panfletário do Partido Comunista, eu diria que ele é mentiroso, por quê? Porque ele se faz de padre para pregar coisas que padre não prega. Isso que ele é que nem Padre Beto, é que nem Frei Beto, esses Betos são perigosíssimos, né? Mas é basicamente isso. Mas, por um lado, esse vexame que a CNBB passou, não tem que deixar barato, não. Tem que ridicularizar mesmo. Tem que pegar pesado com esses caras. Quando houve as manifestações populares autênticas de pessoas verdadeiramente honestas e cristãs que estavam nas ruas combatendo um governo imoral como esse, no dia 15 de março de 2015, a Igreja Católica, ou pelo menos uma parte do seu clero, virou as costas. Isso foi uma vergonha para a história da igreja no Brasil. Vergonha para uma igreja que é um dos princípios, é um dos pilares fundadores da nação brasileira. Mas nós não temos que envergonhar da Igreja Católica, porque a Igreja Católica não é somente o clero. A Igreja Católica também é o povo. Eu sou católico. Eu posso dizer, eu me orgulho de ter participado das festividades do dia 15 de março, combatendo o governo da Dilma. E eu sei que milhares e milhões de católicos foram às ruas combatendo essa patifaria a despeito do seu clero covarde.
E nós temos que falar isso. Vocês sujam a imagem da Igreja de Nosso Senhor. E nós, leigos, nós estamos tentando honrar, limpando a porcaria que vocês fizeram. É simples e cristalino. E não venha dizer, você não pode falar mal assim do clero, porque o clero não sei o que, a gente tem que ser respeitoso. Olha, vamos ser bem sinceros, isso é muita hipocrisia, isso é muita safadeza. Eu acho que tem que ser, a verdade tem que ser dita. Eu penso que o católico brasileiro, em geral, ele padece de um problema, de um clericalismo que chega a ser doentio. Porque uma coisa, o clero, ele tem a sua razão de ser em defesa da ortodoxia. Quando nós estudamos no Catecismo Amarelo do Papa João Paulo II, que fala sobre o clero, o que é o clero? O clero é aquela autoridade que guarda o depósito da fé da igreja, ele foi dada a autoridade, ele foi ordenado para guardar o depósito da fé, para guardar a tradição, para guardar o magistério e também para ensinar o que a igreja defende, dentro dos princípios da justiça, da lei natural e do bem comum. Agora, se se uma parte desse clero se torna infame, picareta, sem vergonha, tem que ser falado na cara. Olha, vocês são um bando de picareta, vocês estão acabando, vocês estão expulsando o fiel da igreja. Eu até entendo porque hoje em dia as igrejas evangélicas cresceram, mas é claro, com um bando de padres sem vergonha, com um bando de padrezinho de passeata. Não é hora da Igreja Católica começar a repensar pelo menos os católicos leigos, os católicos realmente que são preocupados com a Igreja, repensar sobre essa influência maléfica que a CNBB causou no Brasil? A influência perversa, perniciosa que a teologia da libertação fez, causando uma crise profunda na Igreja Católica da América Latina? Com uma omissão que os padres e bispos fizeram com relação a isso? Onde é que está a autoridade dos bispos? Ora, vocês são ordenados, meu filho. Vocês repassaram para vocês a sucessão apostólica, dos apóstolos, do próprio Jesus Cristo. Vocês não acreditam mais nisso, não? Vocês não são autoridade espiritual? Vocês têm medo de Dilma? Vocês têm medo de Lula, porra? Bandidos, vigaristas, charlatães? Onde é que está aquela igreja em que o sujeito lá chega num paredão de fuzilamento e grita Cristo Rei? Onde é que está esse pessoal? Eu fico pensando nesses padres e bispos que vêm puxando o saco de comunista, porque o comunista é aquela história, eles usam os caras e depois desusam, né? Jogam na vala mesmo. Aí eu fico pensando, será que nós vamos ver um bispo da CNBB gritando Viva Cristo Rei? Ou vamos ver um bando de gente amedrontada com a morte? E são capazes de morrer por Jesus Cristo. Vão ser fuzilados. Eu espero ter uma boa morte, né? E quando eu penso em boa morte, não penso numa morte trágica. Eu penso numa morte tranquila, feliz, tento passar minha vida cristã e tal, né? E espero que se a gente morrer como Marte, pelo menos que Deus nos prepare espiritualmente para isso. Mas veja, mesmo assim, eu fico pensando, onde é que está o clero católico? Que está em silêncio, ou quando não está em silêncio, fala a favor do governo. Que isso? Que palhaçada é essa? Enfim, meus amigos, eu acho que nós estamos numa situação, apesar de grave, apesar de crítica, mas nós estamos numa situação em que podemos virar o jogo. E eu acho que a CNBB, até certo ponto, o bom da história é que a CNBB ela está que nem o rei nu na figura do Hans Christian Andersen, né? Nossos bispos e padres estão nus, ou pelo menos alguns deles, não são todos. E acredito nem a maioria até é séria. Mas tem esses Barnabés da vida que, no final da história, estão cometendo gafes e mais gafes, e eles estão tão surpresos com a reação da população, que no final da história, acredito que nós vamos virar o jogo não somente em favor do Brasil, como também em favor da Santa Madre Igreja. Então, vamos à luta e vamos, comprar o bom combate, Vamos combater o bom combate, como já dizia Paulo. E começar a combater a teologia da libertação e realmente fazer com que a Igreja volte aos seus caminhos, como de fato foram dados em ensinamento pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.